Muito boa tarde, telespectadores de toda a área de abrangência da Rede Meio Norte Maranhão. Nós estamos aqui ao vivo com mais uma edição, estamos encerrando essa semana e hoje vamos entrevistar ao vivo, com exclusividade, o presidente nacional da Associação de Juízes Federais do Brasil, Dr. Roberto Veloso. Esse emaranhado de denúncias, as prisões, o conflito entre a primeira e a segunda instância, as prisões que já foram efetuadas, as reivindicações dos magistrados federais, alguns dos assuntos que vamos tratar com o presidente da Associação dos Juízes Federais. E aqui, em nossos estúdios, também a deputada federal Elisiane Gama, ela que é pré-candidata a prefeita de São Luís. Nós já estamos vivendo aí essa corrida rumo ao Paço Municipal. A visão da deputada, ela que lidera as pesquisas rumo à prefeitura. Ela acredita fielmente nos números que são divulgados, o que ela pretende fazer para transformar essa situação em que vive a capital de todos os maranhenses. Nós vamos entrevistá-la aqui nos estúdios. Meus amigos, e o telefone sempre ligado. Você já sabe que o nosso telefone está aí no seu vídeo, o Boni já colocando para você interagir, para você participar do programa. E ainda o WhatsApp que você pode, onde você pode enviar a sua mensagem. Já está aqui online, estou conferindo aqui, né? Estamos aqui online com o WhatsApp para lhe atender. O encontro de São Marçal. Nós tivemos a produção da Secretaria de Comunicação e eu gostaria de mostrar já no início do programa essa matéria do governo que mostra o São João, a maior festa de São João do Brasil. Maranhão tem esse privilégio. Há uma disputa de títulos aí, né, com alguns outros estados, mas eu não quero nem citar. O nosso São João é o melhor do Brasil. A gente confere aí o encontro de São Marçal. Rode, por favor. Um encontro tradicional, emocionante ver brincantes com matracas, pandeirões, tamboronça. O suor é resultado de uma longa temporada junina. Força de vontade e amor à festa que leva a gente, como seu Jurandir, seguir até descalço. Isso aqui é amor. Isso aqui é quem gosta. Há 89 anos, grupos de Bumba Meu Boi do sotaque de matraca tomam conta da avenida no bairro do João Paulo, no dia de São Marçal. Dia de homenagens como Humberto de Maracanã. O filho, o cantador Ribinha, fez questão de lembrar toadas que se eternizaram. Batalhão de Ouro nós estamos brincando desde o dia 12. Desde o dia dos namorados nós estamos brincando. Nós esquecemos namorado, esquecemos tudo. Vai estar aqui hoje. E se não passar no João Paulo, não é boi do Maracanã. Nós estamos só dando continuação daquilo que o Humberto deixou pra gente. O tradicional caldinho de feijão foi distribuído pelo Exército. 210 quilos de feijão. Nós estamos mais uma vez nessa festa popular, a festa de São Marçal, distribuindo já tradicional caldinho de feijão, água para os brincantes e também participando, que é um grande prazer para nós estarmos aqui à frente da festa. A festa de São Marçal também teve apoio do governo do Maranhão, tradição mantida com a disposição dos brincantes e com muita alegria. Há 89 anos que essa cultura surgiu aqui. Por quê? Porque era proibido o boi ir para o centro da cidade e passar na frente do quartel, porque era considerado festa de negro e de bebedeira. Muito bem, nós acompanhamos aí esse encontro de São Marçal e eu quero lembrar mais uma vez que daqui a pouco em nossos estúdios nós teremos a deputada federal Elisiane Gama, do PPS, pré-candidata a prefeita de São Luís, e o presidente da Associação dos Juízes Federais, Dr. Roberto Veloso, que vai estar aqui em nossos estúdios. E olha, o PROCON e o IMEC realizam uma operação no aeroporto de São Luís. Haverá uma fiscalização, aliás, começou já pela manhã, né? Essa fiscalização em balanças, em bagagens, para cumprir a legislação.
Então, esse trabalho em conjunto IMEC, que é o Inmetro aqui no Maranhão, instituto que representa o Inmetro no Maranhão, e o PROCON, que vem realizando um belíssimo trabalho. E o presidente, nós vamos tratar com a deputada Elisiane Gama de questões da cidade de São Luís, mas eu não poderia deixar, antes de chamar o intervalo, de falar dessa possível renúncia. E, aliás, esse instituto da renúncia, né, quando o deputado, o parlamentar, o político se depara com essa possibilidade de cassação, ele renuncia para não entrar para o rol dos inelegíveis, aí não entra para o rol dos inelegíveis, se livra, vem com aquele discurso de que está facilitando a vida da justiça. O Renan Calheiros já fez isso em 2007, né, o atual presidente do Congresso Nacional. Mas existem comentários de que Eduardo Cunha renunciaria no dia 11. Muito bem, vamos chamar o intervalo. Antes, porém, eu quero falar da Carlos Pires. Lembrando que daqui a pouco tem a deputada federal Elisiane Gama, pré-candidata a prefeita da capital. Carlos Pires, para você que deseja comprar o seu imóvel, para você que busca bom preço, boa localização e, acima de tudo, boa assessoria para comprar o seu imóvel. Você tem que procurar as menores taxas, um bom negócio, um negócio que você não se arrependa amanhã ou depois. E a Carlos Pires faz esse trabalho de assessoria. Uma boa assessoria imobiliária você consegue através da Carlos Pires. Vamos acompanhar no ar, por favor. Em 2016, nós temos o compromisso de lhe apresentar a sua casa duplex de condomínio fechado. Condomínio Portal do Araçagi. Casas duplex com conforto e segurança para você e sua família. 3 quartos, sendo 2 suítes, toda no fino acabamento e com espaço para área de lazer privativa. 3 opções de projeto para você executar o melhor no seu quintal. A GDR Construções, junto com a Carlos Pires Imobiliária, pensam e planejam pensando no conforto e segurança da sua família. Chegou a hora de você fazer a maior conquista da sua vida, a casa própria. 2016, de braços abertos para sua conquista. Carlos Pires Imobiliária, nosso compromisso é com a sua conquista. E a deputada já se encontra aqui em nossos estúdios, a líder das pesquisas rumo à Prefeitura de São Luís. Nós temos perguntas de ludovicenses dirigidas à deputada. Nós saímos hoje pela manhã, ouvimos alguns populares e ela responderá a essas perguntas. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Um instante só. Meus amigos, nós teremos hoje o doutor Roberto Veloso, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais. Uma entrevista bastante interessante. Uma análise do meritíssimo juiz sobre as denúncias, as prisões, esse emaranhado em que vive o país. Também essa guerra aí de segunda e primeira instância, as prisões, né? Essa posição que juízes divergem muitas vezes, né? Vai para a República Curitibana. Eu que sou do Paraná, né? Aliás, semana passada estive lá na Polícia Federal, uma movimentação toda, vai para Curitiba. Não, vamos fazer tudo para ficar em Brasília. Como é que é isso, né? Perguntar ao meritíssimo juiz e também as principais reivindicações dos juízes federais. Esse trabalho, eu pelo menos, nunca, ao longo da minha carreira, me deparei com um trabalho tão profundo da Justiça Federal como nos dias de hoje. O juiz Sérgio Moro, inclusive é meu conterrâneo lá da cidade de Maringá, as prisões que estão sendo feitas, as investigações, a gente nunca viu uma presença, né, e uma investigação tão profunda por parte da Polícia Federal como nos dias de hoje. Então, nós vamos ter a oportunidade de discorrer sobre esses e outros assuntos com o meritíssimo juiz que vai estar aqui ao vivo. Mas agora,
ela que lidera as pesquisas rumo à Prefeitura de São Luís, a deputada federal que tem uma história, tem uma trajetória política no Maranhão, se desponta como a preferida nas eleições deste ano. E eu gostaria que a deputada fizesse uma análise dos números dessas pesquisas e também respondesse a perguntas dos telespectadores. Vamos então iniciar aqui. Muito obrigado pela presença, deputada. Muito obrigada, seja bem-vinda, viu? Moraes, muito obrigada. Esses números das pesquisas, deputada, a senhora acredita realmente em pesquisas divulgadas a essas alturas? Olha, eu acho que as pesquisas, elas refletem um momento, né? Então, é muito natural que a pesquisa ela tem um dinamismo ao longo do processo eleitoral. Os debates na televisão, a propaganda de televisão, o momento que você senta com a comunidade para debater com a comunidade, tudo isso acaba mudando, às vezes, um pouco a pesquisa quantitativa. Então, neste momento, o que vale muito é a chamada pesquisa qualitativa, né? A pesquisa que você faz a avaliação de cenário, passa a ter um sentimento de fato do que a sociedade quer naquele momento e qual o candidato que a sociedade quer naquele momento. Então, na verdade, dependendo do sentimento da cidade, automaticamente, às vezes, esse candidato acaba realmente havendo uma mudança. Mas não vai haver uma mudança no perfil das pesquisas eleitorais. Porque essa história do já ganhou também, a primeira das pesquisas, isso também pode acabar relaxando a estrutura de campanha, né? A senhora tem essa preocupação? Totalmente, tranquilidade em relação a isso. Nós estamos hoje muito focados no projeto da construção do plano de governo para São Luís, que é o que a sociedade quer. São Luís está decepcionada com a atual gestão. Infelizmente, os problemas são grandiosos em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura da cidade. Uma cidade realmente numa situação de abandono pela falta de preparo que a gestão pública não teve na condução da cidade. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos elaborando um plano de governo para São Luís. Um plano de governo que venha atender às necessidades da população em cima da capacidade orçamentária que a prefeitura tem. Não adianta a gente fazer um projeto mirabolante, dizer que vai resolver todos os problemas da cidade, se você não tem dinheiro para resolver todos os problemas da cidade. Agora sim, nós precisamos ter o que se tem, o orçamento, e aplicar bem, gastar bem, saber de fato aonde faz esses investimentos. O que acontece em São Luís é que o recurso que é apresentado não é aplicado corretamente, não há uma disponibilidade da gestão municipal de fazer com que haja um aproveitamento pleno desse dinheiro, e o que a gente vê é o que a gente está acompanhando. Nas escolas, sem nenhuma infraestrutura, hospitais como verdadeiros hospitais de guerra na cidade, uma cidade totalmente cheia de buraco, que não é de hoje, nós já temos 3 anos com muito buraco e agora se tenta a todo vapor tentar mudar essa realidade, o que não é mais uma aceitação da população. A população mostrou claramente que não aceita mais essa tática de que você tente trabalhar, não fazer nada nos primeiros anos e tentar resolver alguma coisa na reta final. Agora, deputada, a capital, São Luís, vive muitos altos e baixos, né? A gente nunca teve assim uma administração como Teresina, como Curitiba, uma sequência. Eu conheço São Luís, eu estive aqui há 30 anos, implantei aqui o jornalismo aqui na TV Difusora, e eu me lembro que nós tivemos um período em que São Luís caminhou bem, resolveu alguns problemas, mas depois voltou a ter enormes problemas, com lixo pelas ruas, com buracos, com falta de infraestrutura, e a queixa principal da população realmente é isso, esse vai e volta, né? Os ludovicenses acho que já deixaram esse problema de lado, aí se deparam com a administração que acaba não dando a manutenção, que não acaba oferecendo infraestrutura. Você sabe qual é a essência dessa sua grande preocupação e que é muito pertinente? É o sentimento de que o poder público ele é pessoal, e ele não deve ser pessoal, ele é institucional. Por exemplo, você cita Curitiba. Faz questão de ressaltar essa característica. Perfeitamente. Você fala, por exemplo, de Curitiba. Curitiba, nós tivemos grandes administrações, né, gestão que mudaram, na verdade, aquela realidade, mas que elas foram dadas continuidade. Então, você tem um governo que acontece, por exemplo, Jaime Lerner fez um grande governo, depois vem um outro que dá continuidade, depois ele volta, dá continuidade àquela anterior, aí você vai tendo um trabalho progressivo. Você vê, por exemplo, uma cidade como Gramado. Gramado é hoje o que é
como uma referência internacional para o Brasil, mas não começou de 10 anos atrás, começa de 30 anos atrás. Todas as manifestações culturais que estão ali e que atraem, na verdade, o turista, ela vem sendo feita há um bom tempo. Então, você tem um nível... Né? Você tem Teresina, que tem uma sequência, está se destacando no programa de educação, já com INDEBs diferenciados no Brasil. Por quê? Porque também são ações continuadas. O grande problema de São Luís é que nós não tivemos a continuidade de algumas ações e outras que nem sequer foram iniciadas. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui de São Luís. Nós temos o corredor de transporte de São Luís, orçado em 480 milhões de reais, que no governo anterior foi projetado, foi aprovado pelo Ministério das Cidades, o dinheiro foi disponibilizado para ser licitado. Essa gestão não deu continuidade. Não fez nenhuma ação que deveria fazer para que realmente o projeto fosse efetivado. Nós perdemos, São Luís perdeu R$500 bilhão que poderia mudar todo esse desenho, inclusive, da cidade, no que se refere à questão de trânsito e transporte. Ou seja, não se dá continuidade, esse é o que é o grande problema. A gestão, ela precisa ter esse compromisso. São Luís viveu isso nos anos 70, com Haroldo Tavares. Ele fez um trabalho revolucionário, que foi, inclusive, para além do seu tempo. Hoje, as ações que nós temos em São Luís, elas foram feitas nos anos 70 por Haroldo Tavares, mas que, infelizmente, as administrações que se sucederam acabaram não dando essa continuidade. Então, o gestor precisa ser empreendedor, ter uma visão para além do seu momento, fazer os pilares acontecer, dar os primeiros passos, mas notadamente as outras que virão também precisam dar essa continuidade. Tá certo. Bom, eu adoro São Luís, é uma cidade linda, né, que precisa ter uma maior atenção mesmo. Nós fomos às ruas, deputada, e trouxemos aqui algumas perguntas de ludovicenses que se dirigiram à senhora. Vamos acompanhar, acho que fizemos. Gostaria que a senhora fizesse um bate-bola, uma resposta rápida, para a gente atender a todos que deixaram perguntas para a senhora aqui. Vamos acompanhar, por favor, coloque aí. Deputada Elisiana Gama, se você for eleita, você vai continuar o trabalho do Edivaldo Holanda, que é péssimo. Gabriel, ele faz uma colocação antes dele finalizar com o péssimo, eu pergunto, falar exatamente isso para ele, porque infelizmente os programas não aconteceram nesse governo. Agora, o que a gente precisa é demarcar a cidade, é criar novos marcos regulatórios para São Luís do desenvolvimento. Então, Gabriel, o nosso plano de governo ele é muito centrado nisso. Nós estamos iniciando e planejando a cidade há 1 ano e meio. Agora nós estamos na fase de finalização, ouvindo a sociedade para endossar esse programa e fazer um programa realmente verdadeiro para São Luís. O programa do PPS é um programa de trabalho, é um programa de planejamento, mas o planejamento ele tem tempo, você não vai ficar a vida toda planejando. Nós vamos, a partir logo do primeiro momento, é o que consta no plano de governo, o PPS fará as ações que são necessárias para implantar programas voltados para a infraestrutura, para a saúde da nossa cidade, com a construção do novo hospital e também para a revitalização de programas infantis de educação, que São Luís hoje não conta com nenhuma obra, por exemplo, na área de creches e de educação infantil feita, infelizmente, por este governo. Vamos à próxima pergunta? Pode rodar aí, por favor. Vamos lá? Elisiane, depois de eleita, eu quero que tu olhe os bairros daqui de São Luís, que está tudo cheio de buraco. Vê se dá um jeito aí nessa buraqueira que tá consumindo aqui os carros e aí esbaralhando tudo. A Rosa traz um assunto importante. Eu fui conhecer experiências, inclusive fora do Maranhão, para trazer para São Luís. Nós temos em São Luís uma usina hoje que está sublocada. Quando você tem uma usina e você contrata a empresa para fazer a aplicação desse material, você reduz de uma forma significativa esse custo no asfaltamento da cidade. Nós já tivemos isso aqui, não é, há um tempo atrás, por exemplo, no governo de Tadeu nós tivemos realmente isso. E hoje nós não temos mais. No programa do governo, Rosa, do PPS, consta, por exemplo, a revitalização da usina e, ao mesmo tempo, também um trabalho intenso de controle, com o laboratório funcionando. Não adianta você fazer uma aplicação de um asfalto aqui sem drenagem profunda e nem superficial e que não há um sistema de controle. A prefeitura ela precisa funcionar com controle. Então, a ideia é asfaltar, ter o controle para depois fazer o pagamento se a obra for atestada e for realmente confirmada, inclusive com parcerias
compromisso com as universidades, dentre elas aí a Universidade Estadual do Maranhão, que nós já sentamos e já debatemos realmente esse assunto. No plano de governo do PPS consta claramente, nenhum asfalto será feito sem o devido planejamento e, acima de tudo, sem as garantias de que haja a permanência desse asfaltamento no bairro. Vamos para mais uma pergunta, por favor, pode rodar aí. Isso é verdade, que tudo que ela está falando lá, ela vai fazer mesmo, não vai fazer igual os outros. Maria, eu acho que você traz, descrença com a classe política, traz né? a essência do que está hoje no Brasil. Apenas 9% da população brasileira hoje acredita na classe política. Isso acontece por quê? Porque há uma expectativa, na verdade, de esperanças em cima da classe política. Hoje eu tenho muita cobrança da sociedade por conta exatamente dessa esperança que existe na população. Mas eu quero dizer para você, Maria, que nós temos 5 áreas de atuação no nosso plano de governo. Nós temos a saúde, a educação, a mobilidade urbana, o desenvolvimento da cidade, econômico e social. Agora, tudo isso sustentado pelo orçamento da cidade. Então, uma parte específica para quê? Se eu vou dizer que eu vou construir um hospital, eu tenho que dizer de onde é que vem esse dinheiro. Nós temos uma margem de investimento na prefeitura muito pequena. E aí, por isso nós vamos buscar a parceria público-privada, que é a forma de você trazer a empresa para fazer uma função pública e resolver os problemas da cidade. Então, nada que consta e que está constando no plano de governo do PPS deixará de ser feito realmente pela nossa gestão, em isso se concretizando pela população de São Luís. É por isso que não haverá nenhuma proposta mirabolante. É por isso que não há no plano de governo nenhuma coisa que venha ser fora da realidade da cidade. Tudo que está sendo apresentado são propostas efetivas e propostas realmente execuíveis. Vamos para mais uma pergunta. Nós estamos conversando aqui com a deputada Elisiane Gama, pré-candidata a prefeita de São Luís, ela que lidera as pesquisas, respondendo a perguntas dos luvicenses. Vamos para mais uma, por favor. Elisiana, você sendo eleita prefeita do município de São Luís, o que você faria para melhorar o saneamento básico em nossa cidade? Antônio, o saneamento básico da cidade hoje, São Luís, tem uma das menores coberturas de saneamento do Brasil, do que se refere à capital. Você compara, por exemplo, com Curitiba, é uma diferença realmente gritante. Apenas 10% da nossa população tem essa cobertura e menos de 5%, por exemplo, de tratamento pelas estações de tratamento de São Luís. Não é uma ação barata, é uma ação cara, porque a ação preventiva realmente não foi feita. Hoje já há um trabalho, inclusive, feito pelo governo do estado, de tentar revitalizar os rios, é retirar que o esgoto venha direto para o rio. As nossas bacias de São Luís, as 7, todas elas, os nossos rios estão realmente poluídos. Estão poluídos por essa falta de saneamento. Então, no plano do nosso partido, Antônio, consta claramente uma sentada com a CAEMA, porque a CAEMA é o órgão que tem essa responsabilidade de trabalhar o esgotamento realmente da cidade, de forma que a gente possa fazer uma nova pactuação e isso, de fato, possa ser feito pela cidade de São Luís. Agora, o programa de drenagem precisa ser feito, não é? Porque se você não faz todo esse trabalho, a própria população, pela falta de não ter o saneamento, às vezes coloca nas áreas que estão realmente nos bairros, não é porque a população queira, é porque não há uma infraestrutura realmente garantida para isso. Então, isso está sendo colocado com todo carinho, com toda atenção, para que as parcerias de fato possam acontecer e em as parcerias acontecendo, nós tenhamos realmente um resultado importante, a garantia de elevar em pelo menos 40% o sistema de cobertura da nossa cidade de São Luís, no que se refere à questão do saneamento. Vamos para mais uma pergunta. Nós temos essa e mais uma outra, né? Vamos para as 2 últimas perguntas. Por favor, pode rodar a próxima. Eu gostaria de pedir para ela que ela olhasse mais, em primeiro lugar, saúde, segundo a educação. Por quê? A saúde, se você não tiver saúde, você não estuda. Então eu quero que você ganhe, eu estou torcendo por você, mas que você se preocupe em primeiro lugar pela saúde, porque se nós não temos saúde, não somos nada, né?
Eu não peguei bem o nome dela, você pegou? Mas eu quero dizer para você... Maria, né? Maria Alice. Maria Alice, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, os nossos hospitais em São Luís são hospitais de guerra, porque nós não temos, infelizmente, um sistema de urgência e emergência. O socorrão foi chamado socorrão, Maria, não é porque socorria todo mundo, mas foi chamado de forma pejorativa, não é? Vamos lá para o socorrão, de qualquer jeito, não é? Ou seja, nós não temos hoje um atendimento humanizado, nós não temos hoje leitos, nós não temos hoje vagas. Esse é um problema nacional, é o discurso da maioria dos políticos. Realmente é um problema nacional. Agora, São Luís está pior do que o problema nacional. Então, isso realmente precisa ser resolvido. E a construção do novo hospital de São Luís será a prioridade fundamental realmente desse programa, porque é possível construir. É um orçamento que, às vezes, a prefeitura não tem. Realmente, a prefeitura não tem. Mas nós vamos buscar PPP, parceria público-privada, é buscar o empresário para construir o hospital e fazer uma pactuação que dura, não é? Muitos anos é o que diz realmente a legislação brasileira. Nós já, inclusive, estamos trabalhando aonde será de fato esse espaço físico. Eu já estou falando com os órgãos da política ambiental, porque muito se falou em São Luís, olha, não vai se fazer o hospital porque é o problema ambiental, porque é o problema do promotor do meio ambiente. Eu tive o carinho de falar com o doutor Fernando Barreto. Doutor Fernando, que história é essa que diz que é o senhor que atrapalha aqui as obras da cidade? Ele falou, Elisiane, isso realmente é uma desculpa mentirosa. Há espaços na cidade suficientes para a construção do hospital sem nenhum impacto ambiental e resolver o problema da cidade. Então, nós, para não perder tempo, porque o tempo passa rapidamente, já estamos realmente sentando com os órgãos da política ambiental para procurar um espaço que dê as garantias do ponto de vista médico, porque isso é um critério que realmente precisa ser considerado, que não impacte o meio ambiente e que resolva o problema com a construção de um novo hospital. São Luís precisa de um hospital de, no mínimo, 250 a 300 leitos para que, de fato, possa atender a população. Só para finalizar, Belo Horizonte construiu 1 ano e meio, praticamente, finalizou um hospital de 420 leitos, uma coisa de outro mundo, uma coisa fenomenal. Se Belo Horizonte pôde fazer, por que São Luís realmente não pode fazer? Vamos para a última participação. Telespectador que faz pergunta à deputada Elisiane Gama. Por favor. Elisiane Gama, eu queria saber de você quais são os seus projetos, né, para os taxistas, para a infraestrutura aqui de São Luís. Se você, claro, evidentemente, for eleita, nós queremos saber os seus projetos, porque nós estamos cansados de lorota, de mentira, de disse-me disse, e na hora não fazem. Arnaldo, os taxistas, eles têm um papel muito importante, inclusive, para dar as garantias ao turista que chega em São Luís. São Luís é uma cidade turística. Nós temos o nosso centro histórico, nós temos praia, nós temos vários atrativos realmente na nossa cidade. E o taxista é quem recebe o turista com segurança. Eu viajo pelo Brasil, né? E às vezes viajo em algumas situações com minhas filhas. Imagina só, quando eu chego em um aeroporto, a primeira coisa que eu vou procurar é o taxista cadastrado, né? Se o taxista é cadastrado, você automaticamente está lá com a segurança necessária para poder fazer o seu transporte. Então, o taxista, ele precisa ter a atenção devida do poder público, inclusive com as condições mínimas, não é? De aprendizado, ter às vezes noções básicas, por exemplo, do inglês, que é hoje um idioma praticamente universal, e isso se dá para dar o conforto ao turista que chega. Nós, inclusive, no nosso programa, já definimos isso, que a gente vai sentar com os taxistas, não é? Sentar com os mototaxistas, sentar com toda a categoria que faz o transporte da população e encontrar formas de dinamizar, de tornar mais humano ainda, para que realmente nós possamos atender o turista, não somente o turista, mas a própria população, que pela situação caótica que a gente está vivendo em São Luís, acaba recorrendo, não é, a outras alternativas, dentre elas usando com muita frequência o taxista também para poder fazer a sua locomoção de uma região para outra. Então o taxista tem que estar de fato com as garantias para atender o turista, para atender o ludovicense, porque isso diminui o estresse e isso, sem sombra de dúvida, melhora a qualidade de vida da cidade. Muito
Muito bem, nós vamos entrevistar daqui a pouco, depois do intervalo, o doutor Roberto Veloso, né, que é o presidente da Associação de Juízes Federais. A senhora, inclusive, esteve na posse do doutor Roberto Veloso. E eu quero deixar aqui 30 segundos para a senhora se dirigir aí aos telespectadores que acompanharam essa entrevista. Olha, eu quero agradecer, primeiramente, parabenizar o juiz Veloso, né? E quero agradecer o carinho de todos vocês, me colocar à disposição, dizer que neste final de semana nós vamos estar na região da Itaquibacanga com o programa São Luís de Verdade. No outro final de semana vamos estar na Itaquibacanga com o programa São Luís de Verdade para acolher as suas informações e finalizar um plano de governo que vai ser a sua cara, a cara da população de São Luís. Muito obrigada. Um abraço, muito obrigado, deputada. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o doutor Roberto Veloso. Até já. Estamos de volta com Agora Maranhão. E é com imenso prazer que recebemos aqui o magistrado, juiz federal, que é presidente da Associação dos Juízes Federais, doutor Roberto Veloso. Nós temos um pouquinho da história, não dá para falar tudo, porque tem um currículo já enorme, né? Desde que saiu lá do Piauí, da Universidade Federal, mas a gente tem aí uma pequena trajetória do meritíssimo juiz que a gente entrevista daqui a pouquinho. Rode aí, por favor. O novo presidente é formado em Direito pela Universidade do Piauí. Foi em 1987. Fez mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, exerceu papel importante na Comissão de Juristas, formada para elaborar o novo Código Eleitoral. Nos últimos 2 anos, foi secretário-geral da Associação dos Juízes Federais e fez parte do movimento de combate à corrupção. Ele compôs a chapa única Avançar Sempre, que recebeu 1.149 votos. Uma candidatura única, como não ocorria há anos. E agora estará à frente da AJUF até 2018. Doutor Roberto Veloso, o senhor também foi cidadão honorário daqui e professor da Universidade Federal do Maranhão. Então o senhor tem ligação com as duas universidades federais aqui, né? Do Piauí, se formou lá e professor aqui. As principais reivindicações, já que o senhor fica nesse biênio aí 2016-2018, né? Quais são as principais reivindicações da categoria dos juízes federais? Muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Meio Norte. Em primeiro lugar, nós temos uma preocupação com a estruturação da Justiça Federal. É que hoje nós temos um problema muito sério, principalmente aqui na primeira região, que os processos estão demorando muito para serem julgados no tribunal. Então, nós temos uma bandeira antiga, que é a criação de novos 4 tribunais federais, com sede no Paraná, que é a sua terra, o outro em Minas, outro na Bahia e outro no Amazonas. Essa PEC, ela já foi aprovada pelo Congresso Nacional, se transformou na emenda número 73, mas ela vai completar agora 3 anos que está suspensa por um liminar do Joaquim Barbosa. Mas nós achamos que a implantação desses novos tribunais irá facilitar muito o acesso da justiça às pessoas. Imagine que... Mas a justiça vai precisar de mais juízes? Pois é. Na verdade é o seguinte, os juízes nós já temos. Já? Porque por incrível que pareça... Mas pessoal, de um modo geral, para suprir. Pessoal, mas veja como é que está a situação da Justiça Federal. Em 1989, havia 277 juízes de primeiro grau e havia 79 desembargadores. Hoje existem 2.480 juízes de primeiro grau e apenas 139 desembargadores. Ou seja, a primeira instância cresceu quase 800% e o segundo grau não chegou a 100%. Então, nós temos hoje, de fato, muitos juízes no primeiro grau. O que nós estamos precisando é justamente melhorar essa relação, juízes de segundo grau com juízes de primeiro grau. Só para se ter uma ideia comparativamente, a relação na Justiça do Trabalho é de 5 juízes de primeiro grau para 1 desembargador, enquanto que na Justiça Federal é de 11
juízes de primeiro grau para um desembargador. A gente queria, pelo menos, que isso fosse dobrado. Isso é uma das reivindicações que nós Doutor temos. Roberto Veloso, e a Justiça Federal, ela precisa mesmo se reestruturar, porque o senhor assume a associação justamente no momento em que os olhos de todos os brasileiros estão voltados para a Justiça Federal. Exatamente. Faça as investigações que nós estamos acompanhando. Eu nunca vi, doutor, como jornalista, um trabalho tão profundo da Justiça Federal como nos dias de hoje. Quer dizer, a população brasileira toda com essa expectativa. É um trabalho que está sendo realizado e sem esse trabalho nós não conseguiríamos passar o Brasil a limpo, não conseguiríamos encaminhar o Brasil nos trilhos realmente, né, para que ele volte aos trilhos de desenvolvimento. Então, a importância que tem a análise que o senhor faz nesse momento da Justiça Federal. Olha, a Justiça Federal, ela sempre desempenhou um papel importante. De fato, nós já trabalhamos com essa questão do combate, do enfrentamento à corrupção já há bastante tempo. Mas nós tivemos inúmeros fatores que se tornaram favoráveis no Paraná para que todo esse desenvolvimento fosse feito agora, a partir de agora. Um deles foi a preparação do próprio juiz Sérgio Moro. Estudou muito a questão da Operação Mãos Limpas na Itália. Depois foi juiz auxiliar da ministra Rosa Weber e ele também participou de outras operações. Isso tudo fez com que ele se transformasse nessa pessoa, nesse juiz, que hoje leva a cabo uma das maiores operações. O senhor acredita, doutor, que ele já imaginava que fosse ter essa repercussão através dos seus atos? Não, porque é evidente que isso também tem sido descoberto a cada procedimento. Ou seja, hoje nós já temos uma operação Lava Jato no Paraná, temos uma operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e temos uma operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal para aquelas pessoas que têm foro privilegiado. Então, isso houve um desdobramento, que é evidente que isso se desenvolve em relação ao trabalho de todas as instituições envolvidas. Mas eu só queria também fazer uma referência que é importante, é que sempre se diz assim, olha, isso foi uma operação da Polícia Federal, a Polícia Federal prendeu, a Polícia Federal fez busca e apreensão, mas é preciso registrar que tudo isso só é feito mediante autorização da Justiça. Há um juiz federal em todas essas operações que autoriza, que determina uma decisão do juiz federal. Tem que haver autorização, né? Tem que haver autorização, exatamente. Para que as diligências possam ser feitas, né? Daí a importância da AJUF, porque a nossa associação ela existe principalmente para isso, para dar apoio aos juízes federais nesse enfrentamento, porque o enfrentamento da corrupção no Brasil é algo muito sério. E muitas das vezes os nossos colegas correm até mesmo risco de morte por estar enfrentando tão poderosas organizações. Presidente, ainda sobre esse assunto, nós acompanhamos aí, né, os políticos, de um modo geral, isso já foi demonstrado através de gravações, eles tentam de qualquer maneira impedir ou amenizar, ou se tornar mais complacente, ou fazer com que a Operação Lava Jato seja mais complacente. Quer dizer, em nenhum momento a Justiça Federal pode dar ouvidos ao que está acontecendo, porque os políticos, eles têm lá esse esperneio, né? Mas a Justiça, ela tem uma linha de investigação, ela tem aquela determinação e ela segue isso, né, doutor? Exatamente. O senhor, como magistrado, pode dizer isso melhor aos nossos telespectadores. Não, se houve alguma tentativa de barrar de obstrução da Lava Jato, ela foi infrutífera. Ela não resultou em algo positivo. E é bom que isso fique claro, né? Isso e todas as iniciativas, elas com certeza não surtirão efeito, porque os juízes federais estão firmes no cumprimento da sua missão. Doutor, em relação às instâncias aí, a gente tem também, né, essa guerra aí, entre aspas, das instâncias. Qual que é a análise que o senhor faz, né, das prisões que são feitas aí em segunda instância? Não, na verdade, o que acontece é que nós temos hoje no Brasil o foro privilegiado. Então, o foro privilegiado, ele... O senhor luta muito para que caia esse foro privilegiado. Porque não é da tradição republicana brasileira. O foro privilegiado, ele só surgiu em 1969, na época do governo dos militares, que houve a emenda constitucional número 1, atribuindo
ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dos deputados e senadores. Porém, até 1969 isso era inexistente no nosso ordenamento jurídico. Isso é muito recente. Por isso é que nós somos contra. É tanto que havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 398, dizendo que não competia ao Supremo Tribunal Federal o julgamento dessa matéria. Então, se nós formos tomar como base os Estados Unidos, que são a democracia mais avançada do mundo, lá não há foro privilegiado. Ou seja, o foro privilegiado, ele serve hoje no Brasil, ele está servindo no Brasil hoje para a demora nos processos. Veja o caso do mensalão. O julgamento, eu não estou falando aqui de instrução, o julgamento no Supremo Tribunal Federal demorou 1 ano e meio. O Supremo Tribunal Federal gastou 60 sessões jurisdicionais para julgar o mensalão. Então, hoje nós temos pouco mais de 300 parlamentares que estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal e há 100 ações penais. Mas a gente sabe que muitas delas prescrevem. Doutor, e o foro privilegiado? O senhor acredita que ele caia agora, diante de tudo que a gente está acompanhando? Ele precisa cair. Para o bem da democracia brasileira, é preciso que ele caia. Tá certo. Doutor, a gente volta daqui a pouco em rede para 10 estados, aí, através da Rede Meio Norte. Aqui para o Maranhão, os municípios maranhenses, eu agradeço a presença do senhor. Obrigado. A gente volta daqui a pouco. Um abraço e até já.